Oi, gente! Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso. Falaremos hoje de oscilações forçadas. Nas aulas anteriores, nós vimos inicialmente o movimento harmônico simples, uma situação onde nós tínhamos um corpo que oscilava sob a ação de uma força restauradora do tipo menos kx, numa condição bastante ideal, onde nós considerávamos que não havia nenhuma forma de atrito ou de resistência do meio. Essa era uma situação bastante artificial e que na prática a gente dificilmente observa. A seguir, já nesse segundo módulo, nós vimos a oscilação com amortecimento, ou seja, um corpo oscilando sob a ação de uma força restauradora do tipo menos kx, só que na presença de uma força de atrito ou da resistência do ar. Vimos ali, nesse módulo 2, na primeira parte, que quando há o amortecimento, o movimento oscilatório tem sua amplitude reduzida com o tempo, tendendo a parar ao longo do tempo. Vemos então que se nós queremos que o movimento não pare e ele continue direto, ao longo do tempo, que é a situação, por exemplo, dos relógios de pêndulo, faz-se necessário a introdução de uma força externa que obrigue esse corpo a permanecer oscilando, repondo aquela energia que vai sendo perdida devido ao atrito ou à resistência do ar. Vemos no fundo dessa tela uma situação típica de uma oscilação forçada. Todos nós já vivenciamos isso, a situação onde temos uma criança num balanço e estamos ali empurrando a criança para que ela continue balançando. Todos nós temos aquele sentimento claro de como que devemos introduzir a força para que a oscilação permaneça ao longo do tempo. Vamos então à nossa videoaula de hoje. Vamos lá então, falando sobre oscilações forçadas. Vamos imaginar aquela situação que nós já trabalhamos no primeiro vídeo, onde nós temos ali um pêndulo simples, um corpo de massa M oscilando sob atração devido a um fio de comprimento L. Vimos que a oscilação se deve a uma força restauradora do tipo força de mola, e essa força restauradora é devido à componente horizontal da tensão na corda. Vamos agora, vimos também que nesse movimento, se nós temos um meio viscoso, um meio resistivo, então havia uma força de resistência, e aí nós tínhamos então que essa força de resistência sempre é contrário ao movimento, e devido a essa força de resistência, o corpo tende a parar. Para que ele continue oscilando, é necessária a introdução de uma força externa oscilante. Essa força externa deve ser do tipo periódico, portanto um F0 cosseno de uma certa frequência, ômega t. Todo mundo, voltando àquela situação do balanço, todo mundo sabe que se queremos empurrar, manter a criança no balanço, oscilando ao longo do tempo, devemos fazer força empurrando periodicamente a nossa criança. A equação diferencial da segunda lei de Newton fica, portanto, com essa cara, que é a mesma daquela que nós tínhamos no caso da oscilação com amortecimento, só que agora introduzindo do lado direito o F0 cosseno de ômega t, que é a força externa. Finalmente, essa então é a equação diferencial a ser resolvida, passamos, dividimos tudo por m, o gama e o ômega 0 ao quadrado já foram comentados no vídeo anterior, quem não se recorda é só voltar lá. A solução dessa equação diferencial é extremamente complicada e não vamos entrar em detalhes, mas sabemos que a solução leva a uma equação de onda, é uma equação periódica do tipo A cosseno de ômega t mais φ0. Verifique que o ômega que aparece aqui na oscilação é exatamente o ômega da força externa que nós introduzimos nessa oscilação forçada. É lógico, Quem comanda a frequência com que a oscilação acontece é aquela pessoa que está empurrando a criança no balanço. Em outras palavras, você define qual é a frequência da oscilação. Pode ser agradável ou pode ser até desagradável. Se você começa a empurrar com uma frequência qualquer, pode acontecer até de você empurrar a pessoa quando ela está vindo para cima de você e você dá uma pancada e não rende nada em termos de oscilação. A amplitude e a fase dessa oscilação são dados dessa maneira. Tudo isso é obtido a partir da solução da equação diferencial. A coisa mais interessante, como nós falamos, não é qualquer frequência
que leva essa oscilação forçada a acontecer de forma harmoniosa, né? Nós sabemos isso, todo mundo tem esse sentimento prático por causa exatamente daquela situação de brincar com uma criança no balanço, né? Certas frequências com que você introduz, né, no movimento do balanço faz com que o balanço oscile de uma forma mais harmoniosa. São as condições de ressonância, né? Quais são essas? Nós temos inicialmente a ressonância de amplitude, né? Basta que o denominador que aparece na amplitude seja minimizado. Impondo as condições de minimização daquela função que está no denominador, chegamos então à frequência com que nós devemos empurrar a criança no balanço para que ela oscile de forma o mais harmoniosa possível e chegando numa amplitude máxima possível. Ela vai lá no alto, né, que é a situação que a criança gosta muito. Mas temos também a ressonância de energia, aquela que leva a velocidade, né, do movimento do balanço, principalmente no ponto de mínimo, onde ele tem a velocidade máxima, ele seja o maior possível. E, nesse caso, chegamos a uma frequência que é igual à frequência ômega zero, que é a frequência natural de oscilação do pêndulo, sem atrito, sem nada, né? Essa é a frequência que faz com que o nosso corpo passe no ponto mais baixo com maior velocidade. Não quer dizer que, passando com maior velocidade, ele vai chegar na amplitude mais alta, o mais amplo possível, né? É só a gente ver, quando a gente anda, caminha na água, né, por exemplo, se você tenta correr na água, né, a velocidade é maior, mas o atrito da água nas suas pernas faz com que o movimento não renda. Ou seja, nem sempre correr na água faz com que você se desloque o mais rapidamente possível, né? Se você quer andar o mais rápido possível na água, deve ter um movimento, uma certa velocidade, que faz com que todo o conjunto de velocidade com a resistência leve a um movimento mais amplo e você chega mais longe. Podemos também imaginar oscilações forçadas sem amortecimento. A diferença agora é que nós não temos lá do lado esquerdo aquele termo, né, de resistência do ar. Tá? A frequência própria natural ômega zero ao quadrado é K sobre M. Nós vimos isso desde o MHS. Né? Essa é a nossa equação diferencial que temos que resolver e a solução está aí, né? Novamente, é uma solução bastante complicada e não vale a pena a gente ficar destrinchando aqui. Por hoje é só. Obrigado. Até a próxima videoaula.